Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia a todos que estão nos acompanhando no canal online. É uma enorme satisfação estar aqui falando para todos vocês. Vamos dar início ao nosso workshop de hoje. Deixa eu me apresentar, fazer os agradecimentos aqui. Tem um script para gente seguir antes de efetivamente entrar na temática do nosso workshop, né? Então, eu sou Leonardo Giusti, sou vice-presidente do IBEF São Paulo. Nessa gestão, tenho a responsabilidade e a honra de liderar o nosso painel de certificação, cursos, treinamentos, junto com o Mafra, o Diniz e o Calado. E a gente vem trabalhando uma agenda que eu já compartilhei com vocês, de trazer mais conteúdo e momentos de networking para nós, profissionais certificados pelo IBEF, né? Então, esse evento de hoje é o nosso segundo evento. É um evento onde nós vamos falar de agenda de governança e papel de CFO. Eu, daqui 2 minutinhos, entro um pouquinho mais no detalhe do nosso evento. Mas eu gostaria, inicialmente, de agradecer aos mantenedores do IBEF e, especificamente, a KPMG pelo apoio nesse encontro. E gostaria de trazer 2 recados sobre os nossos próximos eventos. Nós temos, no dia 24 de julho, um evento de IBEF Conecta Diversidade, mantendo a diversidade e inclusão na pauta em tempos de crise. E temos, no dia 25, logo um dia após o IBEF Conecta, o café da manhã da Comissão Técnica de Controladoria, Resiliência Empresarial, como gestão de valor, gestão de risco gera valor. Então, trouxe aqui os 2 próximos eventos como um compromisso nosso, né, dessa vertical de certificação, cursos e treinamentos, em oxigenar as agendas do IBEF para todos nós. A gente vem gerando bastante oportunidade de network com conteúdo de relevância. Então, trouxe aqui para deixar registrado. Quem puder e se interessar, recomendo participar. E nós temos 2 prêmios, que é um prêmio bastante histórico, né, está ganhando maioridade no IBEF, que é o Jovem Revelação. Nós temos até dia 20, né, o prazo para recebimento dos projetos. Então, a gente incentiva nós, profissionais de finanças, a colocarem os nossos projetos, incentivarem as nossas equipes. É um projeto super relevante do IBEF, que já tem aí 2 décadas de existência. E a gente tem o prêmio Fintech, é o primeiro ano do prêmio. Para o IBEF é uma satisfação ter idealizado e colocado esse prêmio em curso. Prêmio Fintech recebe inscrições até dia 14 de agosto. Todos os detalhes de inscrição, regulamento e tal estão nos landing pages do IBEF, e a gente recomenda e solicita incentivo e participação de toda a comunidade para a gente tornar esses prêmios ainda mais robustos no nosso mercado. Falando um pouco sobre o evento de hoje, né, o papel do CFO na governança corporativa, é um tema que permeia o nosso dia a dia, de tempos em tempos ganha relevância, quando a gente tem algum evento que vem à mídia, principalmente envolvendo mercado de capitais, né? Não vou me alongar aqui, porque a gente tem 4 grandes experts que vão debater o tema, mas substancialmente é uma questão de princípio, valor, né? Ou está enraizado, ou a gente de fato não tem, e quando não está enraizado, temas afloram, e usualmente a gente tem, infelizmente, observado isso no nosso mercado de capitais. Então, é um tema bastante relevante. É um tema que está conectado com a pesquisa que nós fizemos junto com vocês, né, profissionais certificados do IBEF. Ela foi evidenciada como um tema de relevância, de interesse, e a gente, então, colocou esse painel aqui no ar. Eu, nesse momento,
chamo o Charles Crick para dar uma palavrinha de boas-vindas para a gente, uma rápida visão do Charles sobre esse tema, a relevância desse tema na visão dele, na visão da KPMG como um participante do mercado de capitais também. Na volta, eu retorno, apresento os nossos ilustres participantes, ao qual já agradeço de antemão o convite, né, a abertura de agenda para estar aqui com a gente, e a gente segue efetivamente para o painel e para os debates. Obrigado novamente e vamos seguir aqui. Charles. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Muito rápido, não vou tomar o tempo mesmo, porque a agenda está sensacional. Queria primeiro agradecer o IBEF pela oportunidade de a gente estar aqui sediando mais uma reunião desse programa de certificação. Caiu a água aqui. E talvez uma satisfação enorme como responsável aqui pela KPMG, e a KPMG como mantenedora, uma das mantenedoras do IBEF, de estar aqui junto, né? Eu, como ibefiano, né, participei com vários de vocês aí, anos e anos de diretoria executiva, de conselho, né? Então é sempre bom receber aqui amigos, CFOs, presencialmente e virtualmente. O tema, eu acho que o Léo já colocou aqui, o tema, eu acho que não podia ser mais atual, né? E não é só pelo assunto de valores, de linhas de defesa, né, que a gente fala muito, mas eu acho que o CFO acaba acumulando uma missão enorme quando se fala de governança corporativa, né? Então, todas as mudanças que estão acontecendo no mercado, e vários CFOs acabam tendo toda a área de TI respondendo para os CFOs, né? Então, quando a gente fala de transformação digital, mudança de comportamento de consumidor, nuvem, que está todo mundo falando, atualização de sistema, é o CFO que está sempre lá. Quando a gente fala de custodiar controles internos, de olhar controladoria, é o CFO que está lá. Quando a gente fala de transparência, de comunicação com stakeholders, seja em companhias abertas, seja em companhias não abertas, é o CFO que está à frente disso. A gente está falando muito de ESG hoje, e não só na parte de descarbonização, responsabilidade social, mas governança também é o CFO que está. Então, o CFO acaba sendo um dos grandes elementos de governança, né? Na primeira linha de defesa, como a gente sempre fala, né? Os executivos são a primeira, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, segunda linha de defesa, Conselho de Administração, terceira linha de defesa, auditores, né? Quarta linha de defesa, e aí vai. A gente tem várias linhas de defesa, e a discussão aqui, eu acho que ela é muito rica. Como que a gente faz com que a governança e essas linhas de defesa trabalhem juntos para a gente ter uma governança melhor? Então, fico muito feliz da gente poder sediar aqui. Parabéns, Léo, e a todos que organizam esse programa aqui. Quero agradecer a presença novamente e desejar um excelente evento para vocês. Obrigado, gente. Bom, gente, alguns outros recados antes de a gente começar. Nós temos uma audiência presente, temos vocês que nos acompanham online, então eu peço que quem tiver comentário ou pergunta aqui da audiência, levanta a mão, a gente tem os microfones, senão a turma do online não acompanha. E do online, coloque as perguntas, porque a gente está capturando e a gente traz elas aqui no offline, no papel, para o pessoal do painel. Uma última mensagem aqui que eu esqueci, e antes de me puxarem a orelha, nós iniciamos aqui, lançamos, né, um programa, uma iniciativa, na realidade, de certificação de CFOs, e estamos debatendo isso muito ali com a B3, CVM e outros agentes, né? Vocês viram no nosso canal do WhatsApp que a gente lançou a iniciativa para uma comissão, né? A iniciativa de uma comissão para debater o tema e estruturar esse programa para a gente depois levar ele para outros fóruns, os fóruns adequados. Então, a gente recomenda ou solicita ou pede o apoio. Quem tiver interesse de participar com a gente aqui do IBEF nessa comissão, as inscrições estão no ar.
A gente tem os links lá, está no WhatsApp, se alguém não está no e-mail também, mas se alguém tiver alguma dúvida, ou não conseguir encontrar e tiver interesse, nos avise e a gente reenvia. Vamos, então, efetivamente aos trabalhos aqui, gente. Enorme prazer aqui ter o Charles Putz com a gente, a Elvira, CFO da Eletrobras, Sérgio Diniz, também fazendo o painel de debates. Uma enorme honra ter Jorge Manuel representando o IBGC. O IBEF e o IBGC vem numa jornada de estreitamento, que para nós é uma grande honra, grande satisfação, aproximar as casas, e quando a gente conectou para esse tema, conectamos com o IBGC, prontamente o IBGC se engajou, e a gente tem aqui a oportunidade, o prazer de ter o Jorge com a gente para dar uma palavra inicial, uma apresentação inicial sobre o tema na visão dele, na visão do IBGC. A dinâmica a gente segue com o Jorge, abre depois para o debate com os painelistas e na sequência com comentários e interação da audiência. Obrigado mais uma vez, bom evento para todos nós, boa discussão. Jorge, está contigo, boa sorte aí para liderar essa turma de feras aí. Conectar, pessoal. Ficou verdinho, então vamos lá. Primeiro, um prazer estar aqui, né? E eu tenho absoluta convicção de que é uma missão fácil e é uma missão difícil, né? E eu me explico, né? Fácil no sentido, porque eu sei que eu estou falando com gente qualificada, experiente, já atuando e interagindo com governança corporativa, né? E difícil justamente por isso, pelas mesmas razões que eu estou aqui num grupo de craques que podem, sim, contribuir e interagir nesse período, assim como também a audiência que está nos ouvindo, participar e ativamente a gente poder ter aqui, durante alguns momentos, um debate que eu espero seja produtivo, construtivo e que agregue valor, né? Eu e o Charles Fink não combinamos nada, mas ele quase já fez meu discurso, viu? Então, o que mostra que há uma convergência, ou embora tenham temas que sejam controversos, podem ser debatidos, olhados sobre uma perspectiva A, uma perspectiva B, não é? Mas a verdade é que a dinâmica de CFO e governança corporativa estão absolutamente linkadas, conectadas, e eu trouxe alguns slides aqui, mas para servir de guia do nosso bate-papo e da nossa conversa, né? Nesse sentido, o Charles foi embora, mas eu ia dizer para ele aqui, e ele sabe disso, né, que o P da KPMG, não é? Tem história comigo também, porque eu comecei a trabalhar na PWP, né? Que era a PIT, né? Que depois se reorganizou e a estrutura maravilhosa que hoje tem inserida a KPMG e liderando aí o mercado também, né? Então, ao longo da minha carreira profissional, muitos anos na PwC, em distintas funções e oportunidades, eu sempre digo que tivesse que fazer de novo, eu repetiria a cada minuto, né? Num contexto de que tive oportunidades de caminhar em distintos desafios, em distintas áreas, em distintas geografias, locais, internacionais, América Latina, num convívio e um desempenho e um congresso e um progresso bastante que abrem as portas para a carreira das pessoas, né? Ao me aposentar, em 2014, 2015, por aí e tal, eu já estava já me organizando, né, para o dia seguinte. E eu falo o dia seguinte, que é algo que hoje precisa ter mais presente no DNA de todo mundo, não é? E quando eu falo mais presente no DNA de todo mundo, porque eu também sempre digo que, regra geral, a minha geração, e certamente as gerações que ainda seguem
em grande dimensão se preparam para trabalhar até os 70, né? Ou se preparavam para trabalhar até os 60 e morrer aos 70. Essa era a verdadeira forma que era mais ou menos o ciclo, né? E hoje a gente continua parando aos 60, ao redor de, né? Mas estamos vivendo até os 90. Que coisa boa, que coisa notícia, né? Mas os 30 anos que seguem precisam estar bem fundeados, precisam seguir pagando as contas, precisam seguir trazendo desafios, não é? Então, já nesse momento, eu tinha uma dimensão que o dia seguinte, governança corporativa, poderia abrir perspectivas essenciais e comecei a me preparar e, desde então, tenho atuado em distintas empresas, em distintas funções, tanto em conselho de administração, quanto em conselho fiscal, quanto em comitês de auditoria e até outros comitês, né? Estruturas internas que organizações criam de partes relacionadas, comitês de investigação, comissão de investigação. Então, tem sido uma dinâmica gostosa e que eu faria. E espero seguir fazendo ainda por um bom tempo. Então, prazer estar aqui e conversarmos. Dito isto, vamos começar um pouco com o nosso diálogo, não é? E o que eu digo sempre, eu gosto muito dessa definição que está na tela, não é? E tem tantas outras, né, do próprio BGC, de outros institutos, né, em códigos aí espalhados pelo mundo, alguns que eu tenho oportunidade de estar para estudar em loco em distintos países, governança, mas eu gosto dessa definição já lá de 97, né, tal, de Harvard, que diz que é um conjunto de restrições, né? Depois a gente pode discutir essa palavra restrição, pode relacionar com controles, com procedimentos, né? Com monitoramento, enfim, mas é um conjunto de restrições, né? Que administradores, que somos nós, que estamos aqui nessa sala, que estamos aqui nesse ambiente, que estamos aqui nesse evento, né? Se constituem, se estruturam, não é? Tanto no sentido de bem tratar os investimentos que recebemos, quer dizer, governança tem como objetivo bem tratar os investimentos, né, dos acionistas, dos investidores que aportam nas organizações, não é? Tanto no sentido antes para buscar e atrair, por isso ex ante, e como no sentido ex post, tendo recebido, né? Nós, no fim do dia, lidamos, entre aspas, com o recurso dos outros, né? Em alguma dimensão, nas distintas entidades, nas suas distintas missões, mas esses recursos precisam ser atraídos, fluir, precisam voltar, precisam ser bem geridos, né? Então, essa definição, para mim, ela é bem abrangente nessas 3 palavrinhas, né? Restrições, ex ante, ex depois, né? Ex post, né? No sentido de fato, a gente ter em mente a oportunidade e o desafio que temos nas estruturas e na missão que temos ao dia a dia, que o CFO é certamente um elemento chave, né? Então, queria deixar essa primeira abertura com vocês, lembrando que, né, a missão, o dia a dia, né, do CFO, e ele tem mudado ao longo dos anos, né? Eu lembro ao longo da minha carreira em que a CFO sempre esteve presente, sempre como um pilar de referência, não é? E sempre nos distintos segmentos em que operamos, não é? E com responsabilidades absolutamente abrangentes, não é? Que vão desde a prestação de contas, não é? Até com as definições e participação nas questões chaves estratégicas de uma entidade, não é? De um grupo, de um projeto. Então, a visão, a participação é absolutamente calcada em um processo sério, não é? Transparente, de conhecimento qualificado, e conhecimento qualificado, que eu me refiro aqui, é um conhecimento qualificado que não para de ser desafiado cada vez mais para ir buscando uma melhor e maior abrangência, né? E a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre as distintas dimensões, não é? Mas também num processo de accountability, num processo de estar olhando para o que se foi definido de uma forma bastante específica e quais os caminhos que se abrem como as alternativas de gestão e de administração de um negócio. O CFO está aí,
CFO está aí. Governança corporativa está aí? Tá. Governança corporativa, e eu gosto de separar a palavra governança da palavra corporativa, porque eu aprendi com a mamãe lá em casa, quando pequenininho, que governança é uma missão de vida de todos nós, que governança existe há 5.000 anos, né? Quando ela me dava lá os ensinos bíblicos que ela sempre fez, ela contava a história das vacas magras e das vacas gordas, dos 7 anos de fome, que tinham que ser preparados, porque, obviamente, os 7 anos de bonança precisariam prover, e que os faraós lá do Egito, então, para poder gerir. Aquilo já era governança, né? Então, às vezes a gente tende a imaginar que governança é uma coisa moderna, de 10 anos, de 20 anos. Claro que ela tem sua dinâmica, em distintos momentos, em distintas circunstâncias, né? Mas o conceito governança, ele está presente no dia a dia. A governança da vida, a governança de casa, a governança dos estudos, a governança familiar, não é? Então, isso é uma palavra bastante tal. E corporativa, obviamente, foca, então, na nossa condição profissional, naquilo que exercemos, naquilo que fazemos e desenvolvemos, né? E está aí, só de uma outra forma gráfica também, né? O diretor, a função financeira, a gestão, a estrutura que hoje temos de um processo de governança, não é? Nas distintas dimensões. E a gente vê aí que todos os elementos e participantes desse processo, não é? Eles giram, não é? Interagindo, se conectando por uma linha ou por outra linha, por um canal ou por outro canal, e, obviamente, o CFO é a essência disso tudo, né? Está ali como parte integrante, né? Na sua condição e participação dentro das diretrizes que os investimentos e a organização estabeleceu. Portanto, o papel do CFO na governança corporativa, não é? Que é parte da discussão aqui, dos encaminhamentos, será que o CFO depois, no dia seguinte, depois dos 60, né, que eu falei aqui, qual é a continuidade? Continuidade pode ser ele. Eu conheço CFOs, tenho amigos CFOs que hoje estão no agronegócio, vendendo boi, outros têm comércio, outros têm... mas tem uma série deles que eu conheço também, que estão presentes e seguindo seus desafios no âmbito das entidades, do mercado de capitais, do mercado internacional, pelo acúmulo, pela oportunidade que tem. Essa pesquisa recente, pesquisa de junho agora, né, feita ali pelo pessoal da Nasdaq e tal, e eu tive a felicidade de estar lendo e falei, deixa eu trazê-la aqui. Se a gente vê ali, ó, fatores e critérios considerados para a composição de um board, né, composição de uma estrutura de governança corporativa, né, a gente vê lá no primeiro indicador quais são geralmente as fontes, né, que provêm qualificadamente recursos para essas estruturas. E claro que distintas aí aspectos são abordados, mas a área financeira está ali logo no primeiro indicador, né, participando ativamente da estrutura da formação de boards pelo mundo. Isso aqui é uma pesquisa internacional feita pela Nasdaq, né, em junho agora. Tem aí a referência para quem quiser ler ela inteira, mas são mais de 300, 400 pessoas, CFOs e distintas funções pesquisadas, e o consolidado dos resultados confirma o que nós estamos comentando aqui, né? Confirma em que contexto, né? Porque, e o Charles estava falando aqui, né? Nós como CFO, eu falo nós porque ao longo de uma vida de auditoria, não é? E o Pires vai lembrar, trabalhamos juntos há algum tempo, né? Eu também acumulei outras responsabilidades além de atendimento de clientes, né? Então, tinha orçamento a cumprir, tinha investimentos a gerir, né? Tinha contas a prestar, né? Então, nesse sentido, estratégia, gestão executiva, interação com conselhos, compliance, risco, não é? Alguém pode pensar, é só a gestão financeira. Ledo engano, né? E o Charles deixava a provocação aqui, por exemplo, ESG, né? O CFO está no E, está no S, está no G, né? O G está em tudo, né? O G, ele é parte desses processos. Então, o pessoal que se especializa e traz as questões específicas de cybersecurity, de tecnologia, de meio ambiente, de clima, seja lá o assunto que nós dos problemas,
dos assuntos de investigações, de fraude, que hoje é um assunto também que eu digo, o Brasil despertou para o tema fraude e investigação, na minha visão, 7, 8 anos para cá, da Lava Jato para cá. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, alguém lembra de exaustivamente escutar sobre investigação forense antes de 2013, 2012, né? Esporádico, a gente sabia, estava no livro, livros internacionais tinham, livros daqui, difícil encontrar, né? Eu digo que tratam já o assunto. Então, tudo é um processo. E a área de finanças, né? E certamente está profundamente partícipe e é um alicerce, como diz aí, dentro das estruturas das entidades, e em todas as dimensões que a gente quiser conversar, né? A estratégia precisa do CFO? Precisa. Né? ESG precisa do CFO, tecnologia precisa do CFO? Precisa. Né? Então, o que a gente, os riscos, né? A definição da matriz de risco, o CFO tem que estar lá presente? Tem que estar lá presente. Né? Então, o nível de exigência, de percepção, além da especialização que já trazemos no DNA por finanças, né? Ele é abrangente, ele é amplo, e ele vai se ampliando. Então, um comentário, não sei se é desafio, que eu posso colocar assim, que eu deixo, né? CFO, pense além dos números, pense além de finanças, porque você é parte integrante de todo esse processo, né? Sem o adequado funding ex ante ou ex post, né? Sem a adequada captação e gestão, né? Que passa por você, sobre a verificação das aplicações, com as auditorias, tudo isso, né? A governança é absolutamente dependente da tua participação. Se somos parte integrante, né? Como eu estou aqui comentando, como o Charles comentou, como depois nós vamos ouvir também, eu vi o Charles e o Sérgio também trazendo aportes para nós sobre o assunto, e vamos ver também como a gente conversa, né? Mas a gente está sempre olhando tudo isso num contexto e num âmbito do que é o melhor para aquela entidade que estamos trabalhando. Não é? O que é melhor no sentido regulatório, o que é melhor no sentido de boa prática, o que é melhor no sentido dos investimentos e os retornos previstos em relação a tudo isso. Então, o desafio é enorme, não é? E a oportunidade tanto maior. Portanto, a missão que se coloca diante de nós, se o CFO é um elemento, né? Tem a perspectiva no sentido da governança corporativa, eu digo que ele é parte central, né? Ele é parte central. Eu não conheço organização que sem o skill que vocês aportam, que temos no DNA do dia a dia nossa, consiga andar numa estrutura, porque no fim do dia, não é? Todo o processo da jornada de governança, ele passa por prestação de contas, nós prestamos contas. Passa por interação com o mercado, nós nos internamos com o mercado. Passa pela condição de aporte nas discussões de estratégia, visão, a gestão dos recursos, nós somos parte disso. Os sistemas de tecnologias que vamos estar, nós somos parte disso. Então, nesse sentido, monitoramento é a essência da governança e o CFO é parte absolutamente integrante e essencial. E se nós concordamos nisso, e eu já estou indo aqui para o final, para passar a bola, porque o meu tempo deve estar batendo aí, não controlei, mas espero que estejamos no contexto, né? Já me avisaram quanto? 5 minutos? Então tá bom, estamos indo já. Concordamos que há uma inter-relação, concordamos ou não? Nós vamos para os debates daqui a pouco, né? Mas entre governança corporativa e as funções do CFO. Essa é uma pergunta que eu deixo aqui, como parte para os debates que seguem, né? Mas queria trazer algumas complementações em relação a isso, né? E no café da manhã, coincidentemente, a gente falava desse tema Enron, né? E esse senhor foi CFO da Enron, né? E esteve aqui no Brasil em 2016 e visitou-nos e fez palestras, enfim, e deu declarações. E é interessante o que ele fala. Eu deveria ter levantado a mão e dito que era hora de parar, né? Eu estava em posição para fazer isso e não fiz. Na verdade, eu fiz o contrário. Contribuí para que a entidade, Enron, parecesse
mais saudável do que era. Ex ante, ex post, ex durante. Então, essa é um posicionamento que não é fácil, né, no dia a dia das organizações, nas demandas que são colocadas nos ombros, né, mas que nós temos que alertar. E eu trago aqui exatamente no sentido de a gente estar com isso presente, com isso latente no dia a dia, porque não é um papel fácil, não é? Você se posicionar em relação a B ou C, para lá, para cá, tudo isso, né? Mas estão exemplos de um lado de cá, exemplos do lado de lá. E em governança corporativa, essa coisa ela é um processo absolutamente crítico. Você saber se posicionar, você adequadamente documentar, diligentemente documentar as posições que está auferindo, né? Se colocando, né? Eu vinha lendo antes de vir para cá hoje cedo, e aí lendo alguma coisa em que uma das pessoas de um grupo aí de governança que a gente conversa, ele diz que ele criou ele para ele mesmo, né? Um processo documentado, né? Ele escreve ali, pessoa de absoluta primeira linha aí e tal, no qual ele ele chama de justificação de voto, que a gente pode dizer justificação de decisão. E ele tem guardado nos alfarrabos dele, nos documentos, ou nas atas, ou nos acessórios das reuniões e participações dele, por que ele se posicionou da forma A ou da forma B. Importante isso para o dia seguinte, porque nem sempre a gente vai ter, sabe, no dia seguinte, se não tiver bem evidente, muito claro, fica mais difícil a gente conseguir, de fato, demonstrar, e é parte, né, prestar conta, é parte de se posicionar e de estar bem no alicerce ali, fundamentado do assunto. Então, para aqui também caminhar, essa senhora aqui, que foi uma das dirigentes da SEC, ela diz uma frase aí para nós, né, que o tone the top de uma companhia, e aí está escrito, eu não vou ler frase a frase, né, mas o tone the top de uma companhia vem exatamente da condição, da direção, do papel que boards, que executivos, que governança corporativa emana, né? E isso é algo que precisa estar muito bem lembrado no dia a dia dos desafios em governança e da gestão. Terminando com o meu último aqui, entendo que é meu último slide, eu quero deixar essa pergunta aqui, né? Mais do que deixar, eu vou me arriscar a provocá-los um pouquinho rapidamente. A pergunta é muito simples, né? E peço para vocês, ó, pensem aqui, mentalizem, né? Com base na experiência de cada um aqui dessa sala, de cada um que está nos ouvindo no processo, né? De 1 a 10. Uma coisinha muito simples, com base na tua experiência, teu conhecimento. De 1 a 10, né? Que nota você dá para a governança corporativa? Com base no teu conhecimento, né? Governança corporativa com base na tua experiência. O que você lê, não importa se a tua experiência é nacional, se ela é internacional, se ela é de segmento A, de segmento B, mas a gente acompanha nas funções que exercemos no mercado, né? De 1 a 10, né? Que nota você daria para o assunto governança corporativa? A pergunta complexa, eu tenho pesquisado mais de 500, 600 executivos que tenham interagido em cursos, em mesas, tal, né? E aqui eu poderia abrir um debate sobre isso, nós íamos ficar a manhã inteira aqui. E eu tenho absoluta convicção, né? Mas eu vou fazer uma afirmação que é a seguinte: seja a nota que você deu, de 1 a 10, eu falei. Se você deu 1, se você deu 2, na tua experiência, na tua visão, na tua percepção, se você deu 9, se você deu 10, tal, né? Certamente tudo isso tem a ver com alguns aspectos, eu digo aspectos de regulador, aspectos da entidade, aspectos individuais teu, tudo isso é um conjunto de assuntos, né? Mas se você deu 2, 3, 5, 8 ou 10, tem segmentos que se aproximam de notas mais altas, né? Ou são certos países extremamente regulados efetivamente, ou mesmo aqui no Brasil, né? Certos reguladores, certos segmentos, e eu me atrevo aqui a colocar, né? O segmento financeiro
Banco Central, regulador absolutamente presente, ativo, insistente. Então, em teoria, o meu tempo esgotado aqui, o que fica aqui na conversa nossa é, se deu 1, deu 2, deu 7, deu 8, deu 9, tal, há oportunidades enormes e importantes aguardando cada um de nós para seguir melhorando a governança corporativa. Então, era isso que eu queria comentar, é isso que eu queria dizer, e me coloco aqui à disposição, e em seguida já começo aqui passando a bola, tá certo? Para Sérgio, quer começar no segmento? Pode ser. Então, tá. Muito bom a explanação, Jorge. Eu destacaria aí na minha experiência, se a gente puder, para não repetir o que você já falou, mas, inclusive, eu já tinha mencionado isso no primeiro evento, que era de estratégia para o CFO, eu mencionei que também a governança fazia parte disso e análise de riscos, né? Cabe ao CFO. Então, vocês veem ali um monte de caixinhas, naquele chart cheio de funções, aquele chart azul que o Jorge mostrou. O CFO ele é diferente de outros diretores na organização, porque é um dos poucos que vai ter interação com todas aquelas caixinhas. Tudo que está lá, o CFO tem interação. Às vezes um diretor de produção não tem, é muito importante, mas não tem. O diretor de marketing pode ser importante, mas ele não vai ter aquele papel na organização como um todo, né? E outra coisa também que o Jorge colocou, que eu queria extrair e ressaltar, é essa função da transparência, da credibilidade da empresa, essa cai diretamente no colo do CFO. Primeiro, a clareza nos números, né? A gente vê os escândalos aí que têm acontecido, começa pela induzir os acionistas, induzir o mercado a informações erradas, que não refletem diretamente a operação da empresa, ou usar a contabilidade criativa, ou usar fraude mesmo, mas acobertar a fraude. Então, esse papel defender na organização que haja transparência nos números, na prestação de contas, que é um dos pilares da governança, isso é o CFO. Não dá para... É lógico que o CEO tem papel importante e relevante, mas quem vai cutucar lá e deve brigar para que isso seja claro é o CFO, não tem para onde correr. É também papel que, às vezes, eu vejo alguns CFOs menosprezam, mas eu tenho bons exemplos aqui no IBF, eu conheço vários colegas aqui que levam isso muito a sério, é a parte de riscos, de você não só apontar, mas o CFO ajudar a mensurar e divulgar, deixar o board muito aware, né, como se diz, alerta para os riscos que existem na operação. É lógico que você tem que ter a medida certa, não pode gerar pânico, mas também você não pode esconder os impactos que podem ter na operação, sejam deles de qualquer natureza, a gente não vai entrar. E outra coisa que eu assim, participando no IBF, agora do programa de certificação, agora vou falar como membro do IBF na certificação. A gente está discutindo aqui um papel relevante, né? E assim, eu gostaria de agradecer os que estão aqui presentes, e também os que estão online, porque parte desse treinamento nosso vem no network, é de você conhecer outras pessoas. E às vezes o CFO, eu conheço, infelizmente, alguns dos nossos colegas que não dão o valor, porque sempre se você deixar o dia a dia, você vai ter sempre tarefas a fazer. Essa é a diferença entre um CFO normal e um CFO excepcional. O CFO excepcional, ele vê as oportunidades de aprendizado. Eu vou colocar aqui só um exemplo, por acaso, tá? A gente está aqui em 4, não foi montado por acaso. Mas, por exemplo, o Jorge Manuel, eu trabalhei com ele na praça, em outras vidas, né, lá atrás. Bons tempos. Mais recentemente, alguns dos vários de governança, ele também me ministrou cursos, né? O Charles aqui, a gente tem um contato já de longa data. Eu já fui colega de conselho do Charles, né, nas eólicas do sul da Eletrobras, o Charles no conselho de administração, no conselho fiscal. Então, a Elvira,
que quando passou pela Light, né, Elvira? E eu fui uma vez indicado pelo BNDES para Conselho Fiscal da Light. Não sei se por bem ou por mal acabou, o BNDES não emplacou lá, não tinha os votos suficientes, né? Mas quem que eu fui recorrer? Eu liguei para Elvira, falei, Elvira, você que já passou lá, me conta aí como é que tá, se eu vou para frente ou não. Eu topei, né? Mas eu queria só extrair que a governança não é só o livro, a governança é vivida, é você conversar com as pessoas, aprender. Então é isso que eu queria deixar. Obrigado. Obrigado, viu, Sérgio? E muito bom isso, aspecto vivido que você destacou, porque é fato, assim é, né? Elvira, por favor. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui hoje também participando desse painel e, sem dúvida, como está aqui no título, né, o papel do CFO na governança, ele realmente é bastante relevante. O Jorge trouxe aqui, como também o Sérgio lembrou, aquela figura, e eu estava até anotando algumas coisas aqui enquanto o Jorge falava, e realmente a nossa interação como CFOs com o Conselho, ela é muito grande. Acho que eu sempre falo isso, que depois do CEO, o executivo que mais se relaciona com o Conselho de Administração é o diretor financeiro, é o CFO, porque a nossa agenda, ela perpassa todas as outras agendas das demais áreas. Então, né, para não ficar aqui repetindo, mas um pouco do que o Sérgio também já falou, mas se você vai das demonstrações financeiras, a questão de auditoria, gestão de fluxo de caixa, as operações de dívida, né, no mercado de capitais, temas de controles internos, no meu caso, que sou CFO de uma companhia aberta, né, uma companhia de grande porte, listada no Brasil e no exterior, então toda essa questão de regulador, né, então a gente está falando aqui de CVM, falando da SEC lá fora, no caso da Eletrobras com empresas do setor elétrico, é um setor também muito regulado, então a gente também tem que ver o que a ANEEL determina, a gente tem o balanço societário sobre as normas de IFRS, mas também tem balanço regulatório, com as regras da ANEEL, enfim, tudo isso só para tornar a nossa vida mais fácil, né? Então, assim, a agenda, e principalmente a minha experiência, que é muito de empresas de grande porte, né, empresas de capital aberto, a governança tem evoluído muito e a gente tem hoje, pelo menos essa é a minha experiência na Eletrobras e também outras empresas por onde eu passei antes, né, de chegar na Eletrobras, sempre empresas de grande porte, em que os conselhos estão cada dia mais atuantes, né, uma agenda realmente de governança muito mais presente, muito mais propositiva, com os comitês de assessoramento e, invariavelmente, as empresas de grande porte possuem um comitê de auditoria, então a gente, como CFO, se relaciona regularmente, não apenas com o Conselho de Administração, mas com o Comitê de Auditoria, que acaba sendo um órgão de assessoramento ao Conselho. Então, esse papel do CFO, para que você consiga exercê-lo da maneira adequada, isso exige muita preparação, muita disciplina. Você não pode chegar numa reunião de conselho ou de um comitê despreparado, sem saber os temas que vão ser colocados, você, né, precisa ter domínio dos assuntos. É claro que a gente não conhece tudo em profundidade, para isso a gente leva os nossos corpo técnico, seja contadores, tributaristas, enfim, pessoal de risco, tesoureiro, mas você tem que estar atento àquela agenda, cumprir os ritos da governança, né? O conselheiro detesta que a coisa seja trazida em cima da hora, então não dá para você chegar de um dia para o outro e dizer que precisa aprovar aquela matéria porque é urgente, porque senão o mundo vai se acabar, se aquilo ali não for aprovado. Isso é um horror, os conselheiros odeiam isso, e você perde muita credibilidade, né? Então exige uma disciplina de realmente se preparar, de ver a agenda, de ver com antecedência quais são os temas, e um conselho bem organizado, ele tem uma estrutura de secretaria de governança, que define a agenda temática, né? Quais são aqueles temas que vão ser discutidos em determinadas épocas do ano, e outros que são de natureza recorrente, né? E para isso, de fato, como eu falei, essa preparação e estar ali
levando as matérias de uma maneira objetiva, clara. Isso é outra coisa importante, né, para conseguir ter sucesso nessa agenda, né, e na aprovação dos temas complexos. E da mesma forma que o Sérgio também falou, o trabalho do CFO, ele perpassa todos os outros. Então, às vezes vem um projeto que é de uma outra área, uma área de estratégia empresarial, por exemplo, querendo projetar fazer uma operação de M&A, ou uma área técnica querendo fazer um super investimento. O conselho volta para a gente, como CFO, e pergunta qual é a nossa opinião. A gente analisou, a gente considera que aquele projeto vai trazer retorno financeiro para a empresa, qual é a nossa análise, avaliação de risco, sob uma ótica da alocação de capital, se a empresa vai ter caixa suficiente para bancar aquele projeto, enfim. Então, você acaba tendo que opinar sobre muitas áreas. O que me traz o último ponto que eu queria falar, até para não me estender muito mais, que é a importância de entender do negócio. Então, o CFO não é apenas alguém que entende de balanço, né, de números e ali de finanças. Você tem que conhecer o business, você tem que ir até a operação, você tem que conhecer o seu negócio até para conseguir expressar e refletir adequadamente o negócio nas demonstrações financeiras da companhia, que contabilidade não é ciência exata, muita gente pensa que é, mas não é. Norma exige muita interpretação, e o IFRS é exatamente isso, né? Ciência sobre a forma, essa é sempre uma discussão, né? Então, você tem que entender do negócio para você interpretar corretamente as normas contábeis e ver qual é a maneira correta de você refletir a receita, a despesa, uma provisão, etc, etc. E se você não conhecer bem do business que você faz parte, isso é uma tarefa que fica muito dificultada, né? Então, acho que essa seria aí minha mensagem final. Obrigada. Muito obrigado, e as colocações estão sendo desafiantes, viu, Charles? Você chegou na tua vez aí, por favor, levante a bola aí para nós, que a turma tá boa. Bom, você mandou levantar, então vou levantar mesmo, né? E a primeira coisa para comentar que tem 2 Charles aqui hoje, né? Antigamente no IBF tinha um Charles só, mas então, para não gerar confusão, hoje eu sou o Putz. Charles Putz, então hoje eu sou o Putz, e eu não sou CFO, eu sou skatista. Ué, o que um skatista está fazendo aqui? Pois é, eu pedi para botarem um skate aqui no palco, mas a organização não concordou. Eu sou skatista e sou empresário. E eu era skatista e empresário quando eu montei uma pista de skate. E ao montar a pista de skate, o orçamento estourou. E ela custou muito mais do que o previsto. E faltou dinheiro. E eu tive que ir e pegar dinheiro emprestado. Com isso, eu aprendi a lição de controlar direito custos, orçamentos e tal, a importância disso, e aprendi a lidar com o mercado financeiro, a pegar dinheiro emprestado, e como é que funcionaram juros e etc. Eu era um garoto ainda quando eu fiz isso, e isso acabou direcionando a minha carreira para a área financeira, e eu fui CFO. Fui CFO, fui inclusive 2 vezes finalista ao Prêmio Equilibrista do IBF, mas eu fui CFO uma parte importante da minha carreira ainda na época da hiperinflação. Eu fiz uma carreira muito, muito rápida, eu não tenho 80 anos ainda não, mas eu fiz uma carreira muito rápida e ainda bem novinho, eu era CFO de um grande conglomerado, na época em que os juros eram de 2% ao dia útil. 2% ao dia era a taxa de juros. Naquela época, você conhecer e entender de finanças era... o CFO tinha quase que uma importância maior na empresa do que o CEO. Isso, inclusive, me ajudou e me levou depois a me tornar CEO. Atualmente eu atuo como conselheiro de administração e membro de comitês de auditoria e outros comitês em empresas. E todo o meu background de CFO me ajudou muito para a função em que eu estou hoje, e que tem tudo a ver, então, com o tema daqui hoje de governança corporativa e o CFO. Daí eu vou estar disponível para responder perguntas mais para frente. Mas antes eu queria comentar uma coisa rápida, que o CFO era a pessoa mais importante na época da hiperinflação, mas ele também acaba sendo a pessoa mais importante na época das crises financeiras, né? Quando a taxa de juros dispara, quando tem um credit crunch, quando falta dinheiro, todo mundo olha para o CFO desesperado
e ele tem que trazer a solução. Primeiro ele tinha que evitar um problema, mas ele tem que também trazer a solução. E aí vem uma preocupação grande minha. Aquela frase, cash is king, quando ela é mais verdade do que nunca, é quando a empresa está mais exposta a problemas éticos. Eu sou membro do comitê de audito, do comitê de ética no IBGC, e esse é um tema que me preocupa muito, que é ética, e os CFOs têm um papel muito relevante na ética da empresa e manter as coisas certas. A segunda vez que eu fui candidato a equilibrista, eu tinha acabado de divulgar o maior prejuízo da história da empresa, e naquele mesmo ano eu ganhei um prêmio de transparência e ganhei o prêmio de quem mais melhorou as relações com investidores. Por quê? Porque eu entrei numa empresa que estava cheia de problemas nos demonstrativos financeiros deles, e eu fiz uma limpeza geral e, consequentemente, mandamos para resultado muita coisa que gerou um grande prejuízo. Então, mesmo divulgando o maior prejuízo da história da empresa, fui finalista ao equilibrista, ganhei prêmio transparência e prêmio de quem mais melhorou relações com investidores. Por quê? Isso tinha tudo a ver com governança, porque eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava corrigindo os demonstrativos financeiros que estavam errados e eu estava dando transparência para o mercado. Por último, eu acho que a gente deve se preocupar em olhar um pouquinho para frente, pensar no futuro. Shei Hir Hui Shuo Chongwen. Meio Jan? Ninguém aqui sabe falar mandarim? Quantas mulheres tem participando aqui hoje? Tenho a honra de estar com a Elvira aqui. Quantos negros nós temos aqui? Quem já usou a inteligência artificial para escrever um programa? Não precisam conhecer código de programação. Se vocês tiverem um raciocínio lógico, ordenado, sabendo o que vocês querem que seja feito, você explica hoje para o ChatGPT, por exemplo, e ele coloca isso em código e ele escreve para você. Alguém já escreveu um programa aqui? Quem está realmente olhando para frente? Quem está pesquisando o que a inteligência artificial vai influenciar no futuro da vida do CFO e no futuro da vida das empresas também? São algumas provocações que eu deixo com vocês. Eu que estou fazendo perguntas agora em vez de vocês, né? Vamos lá. Muito obrigado, Charlie. Nós damos seguimento agora com esse bate-papo interativo, algumas perguntas que já recebemos e certamente aberta aqui a vocês, como já foi dito, só levanta a mão para quem quiser estar presente, e já a gente também já começa a receber e abre as questões colocadas pelo público que está nos ouvindo, que também vamos, então, nessa dimensão, no momento certo, colocar, né? Mas eu anotei algumas coisas aqui que você falou, e você disse para nós que o CFO é possivelmente, provavelmente, certamente, quem mais se relaciona na estrutura de governança, na dinâmica dos distintos desafios, né? Comenta mais um pouquinho isso para nós, como que é esse dia a dia na prática, como é que são as demandas e, enfim, os desafios que vêm junto, por favor. Perfeito. Como eu falei, né, depois do CEO, pelo menos na minha experiência, nas empresas onde eu passei, na Eletrobras também, a gente acaba sendo o outro C-level que está, de modo geral, mais presente lá na sala do conselho e dos comitês, né? Então, assim, a minha experiência demonstra que, como eu falei, é uma agenda muito extensa, então, se pega uma empresa do nosso porte, e que é muito regulada, como eu disse. Então, a gente tem demandas de regulador, a gente é companhia aberta, então, essa questão, por exemplo, de fatos relevantes comunicados ao mercado, se vocês olharem a nossa página, vocês vão ver que a Eletrobras publica comunicado ao mercado de fato relevante quase que semanalmente, que é uma loucura, mas enfim, é muita coisa, é muita notícia, notícia de regulação, é um leilão de transmissão, enfim, investimentos e tal.
A gente recebe muita demanda dos reguladores, então a própria CVM e a Bolsa, né, a B3, eles mandam ofício, eles fazem perguntas, pedem esclarecimentos, investidores também. Então, o CFO ele tem que estar muito atento a tudo isso para preparar essa documentação, discutir isso com o conselho. É claro que a responsabilidade final é do RI, que é o meu papel, né, que eu sou vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, e em último caso, quem assina sou eu. Você falou sobre accountability, né, e esse é um dos papéis relevantes do CFO. No final, a decisão é sua e quem responde, inclusive, perante esses órgãos é você. Mas a gente também tem que aprender nessa questão da governança, esse relacionamento. Você tem que saber quais são temas sensíveis que você precisa debater previamente, que você vai decidir sozinho, que você vai conversar com o seu CEO, que você vai debater com os conselheiros. Então, acho que esse é um aprendizado que a gente, no dia a dia, vai desenvolvendo, porque realmente é uma agenda. O nosso comitê de auditoria tem reuniões semanais, o nosso conselho de administração, embora pelo estatuto ele deveria ter reuniões mensais, na prática tem muito mais do que isso, porque a empresa está passando por uma enorme transformação, né? Completamos 1 ano da privatização, então estamos fazendo uma grande transformação na empresa. O novo conselho que assumiu em agosto do ano passado já teve mais de 30 reuniões em menos de 1 ano. Então, só para ter uma ideia do volume de trabalho que a gente tem. Um comitê de auditoria que se reúne semanalmente. Além disso, a gente tem comitê de estratégia e governança e comitê de pessoas. Então, o comitê de pessoas eu realmente não participo, mas do comitê de estratégia eu estou sempre lá e no comitê de auditoria toda semana também. Então, é assim a nossa dinâmica. Te escutar vai direto no o papel do CFO, né? A dinâmica, a necessidade, enfim, os desafios, os assuntos, né? E o accountability, né? Como você bem colocou. Então, muito essencial a função. Por favor, ajude-nos. Eu sou Mário Mafra, vice-presidente de Finanças do IBEF, e agradecer a todos aí pela presença e pelos insights importantes, mas eu tenho uma questão que serve para todos, mas eu gostaria inicialmente de direcionar para a Elvira, porque ela é bastante modesta, mas acho que todos sabem aqui que ela é equilibrista, né? Foi premiada equilibrista por conta de um processo na Eletrobras que teve muito sucesso, né? Que foi o processo da privatização, entre outras coisas da carreira dela, mas certamente foi coroado por esse sucesso. E eu tenho 2 filhos que saíram agora da adolescência, estão entrando na fase adulta, e participei também da primeira turma de mentores do programa de certificação do IBEF. Tenho a honra de estar aqui do lado do meu mentorado. E eu aprendi ao longo de 40 anos de vida profissional, como consultor, como professor universitário e como CFO, que eu vou usar um neologismo aqui, mas depois ele vai fazer sentido, que no mundo corporativo o fracasso é didático e o sucesso é enebriático. E o que eu tenho visto que os grandes casos de problemas com governança corporativa normalmente não acontecem com empresas que estão em processo de dificuldade, acontece com empresas que estão em rota muito grande de sucesso. E minha mãe sempre diz para mim que, olha, você tem que ter a cabeça no céu e os pés na terra, né? Então, a impressão que eu tenho é que quanto mais sucesso uma empresa adquire, quanto mais ela está exposta com elogios na mídia, mais risco de governança ela parece correr. Aí eu faço a pergunta para Elvira, especificamente, que é uma CFO de uma empresa de grande sucesso, mas serve para os demais. Como o CFO deve administrar o risco de estar à frente de uma empresa de sucesso e não deixar que o sucesso suba a cabeça e a governança desça ladeira abaixo? Mafra, obrigada aí pela pergunta, prazer ter você aqui conosco. Eu acho que essa é uma preocupação que não é só do CFO, eu acho que é de toda a alta administração de uma empresa, e não só uma empresa bem-sucedida, acho que uma empresa que preza, né, pela boa governança, por fazer um trabalho correto, de natureza ética, e isso tem muito a ver com a questão do compliance, né, da governança e de seguir a prática, a risca,
os procedimentos, as regras. Isso é uma coisa que lá na Eletrobras a gente debate muito, a gente discute muito, que por mais que a gente esteja num processo de transformação e a gente tem muita coisa para fazer, e o mercado nos cobra muito, né, e os investidores, os analistas de research, o mercado financeiro, enfim, a sociedade, a gente discute muito internamente que a gente não pode atropelar as coisas, que a gente não pode, porque há uma demanda muito grande para que a gente transforme a empresa e faça as coisas, a gente não pode deixar de cumprir as políticas de alçada. Então, às vezes tem decisão que a gente coloca lá no fluxo, não, isso é uma matéria que precisa primeiro passar pelo comitê de auditoria, ou precisa passar pelo comitê de governança, depois você tem a matéria para ser encaminhada para o conselho, tem que ser enviada por 7 dias de antecedência, assim por diante, antes de chegar ao conselho tem que ser deliberada na diretoria executiva. Então, assim, a gente acaba muitas vezes se sobrecarregando, porque trabalha muito para conseguir cumprir esses ritos, mas uma preocupação muito grande, e eu acho que é assim que tem que ser feito, é você não descuidar desse rito, exatamente, porque isso lá na frente pode custar caro. E isso é algo que a gente fazia na época de estatal e continua fazendo como empresa privada. É claro que alguns desses ritos mudaram, porque enquanto empresa estatal a gente tinha órgãos de controle, tinha etapas que passavam pelo governo federal, né, por enfim, instâncias de governança do controlador da época. Hoje, como uma corporation, que é a situação da Eletrobras, que não tem mais um controlador definido, essa governança e esse rito torna-se ainda mais relevante. Então, o que a gente fez nesse processo de transição foi ajustar essas normas, fizemos revisão do nosso estatuto, né, e fizemos revisão de uma série de procedimentos internos para modificar aquilo que era de natureza essencialmente de uma empresa de economia mista, né, de controle estatal, que era o passado, adaptamos ao que é necessário da governança hoje e há essa preocupação muito grande de não queimar etapas, como você disse, porque isso pode atropelar e a gente pode lá na frente ter problema por ter descumprido alguma etapa de compliance, isso pode gerar problemas. Então, assim, a maneira como a gente tem trabalhado, e isso vale não só para a minha área como financeiro, mas para todos os vice-presidentes em todas as suas áreas, seja uma decisão de um ativo, de operação de um ativo de geração, de transmissão, seja numa contratação de fornecedor, seja numa área de gente, de cultura. Então, em todos esses temas, a gente tem buscado realmente seguir esse rito da governança e não atropelar. E o nosso conselho também tem sido muito diligente nesse aspecto e cobra muito que essas etapas sejam cumpridas. Então, para mim, esse é o caminho. Muito bom. Muito boa pergunta e a abrangência, né, dos desafios. E nessa linha, Charles, e aproveitando, e certamente no meio de todas essas questões, essa dinâmica, tem transações críticas, Tombstone, que se acabam estando dentro desse processo, não é? E por vezes, com uma condição de inter-relação com o Conselho, às vezes mais distante, talvez em momentos mais específicos. Queria que você comentasse a abrangência, como se dá esse processo nesses momentos assim, dessas transações mais críticas específicas e desafiadoras vis-à-vis do Conselho. Por favor. Obrigado. Bom, as operações que a gente chama de transações Tombstone, né, que até tem o prêmio aqui no IBF, tanto para equity, debt e M&A. Né? Então, são transações transformadoras normalmente para uma empresa. Uma empresa faz um IPO, uma empresa faz um follow-on, uma empresa faz uma fusão e uma aquisição relevante, ou ela faz um spin-off e uma venda relevante, ou ela pega uma dívida de uma magnitude relevante, grandes transações que acabam normalmente transformando a empresa ou que por um processo de transformação da empresa ela se vê na necessidade de fazer. Portanto, são transações de competência do Conselho de Administração, porque são coisas estratégicas que envolvem o futuro da empresa. Não são operações do dia a dia. Mas, no entanto, normalmente quem tem um papel preponderante na execução é o CFO. E, muitas vezes, o CFO se vê como mais do que um papel preponderante, ele se vê como o dono total da operação e até esquece que essa operação deve envolver o conselho. E, às vezes, ele só sobe no conselho para pedir aprovação.
e toca a vida e vai pegar uma dívida de bilhões que tem um impacto muito grande, e só leva em cima da hora no conselho só para pegar o voto favorável. Ou está coordenando um IPO, alguma outra, todas essas transações Tombstone. Então, esse é um ponto que eu acho que envolve muita governança e envolve sempre questões estratégicas. O CFO, ele não deve ser apenas uma pessoa que cuida do dia a dia. Primeiro, a função de finanças, na maior parte das empresas, é uma função de apoio. Em geral, uma empresa produz e vende produtos ou serviços, e o core dela é aquele produto ou serviço que ela desenvolve, que ela produz. A área financeira, em geral, é uma área de apoio. No entanto, e aí até visto por alguns como um mal necessário. No entanto, essa área de apoio tem um papel extremamente importante de captação de recursos, administração dos recursos, de controle, e tem um papel extremamente relevante aí de estratégia. E, principalmente nas transações Tombstone, então, é que mais se revelam as questões estratégicas. E quando você fala em estratégica, você fala em conselho de administração, porque a estratégia da empresa é o futuro da empresa. O conselho de administração não está lá só para tomar chá e bater papo. Ele está lá, em boa parte, para supervisionar e controlar a administração, é um papel que também tem tudo a ver com o do CFO, e ele está lá, em grande parte, para definir a estratégia e acompanhar a estratégia da empresa. Então, quando tem essa transação Tombstone, tem tudo a ver. Eu encerro a pergunta que eu agradeço com o seguinte comentário. Eu tenho intenção de organizar um curso conjunto entre IBEF e IBGC sobre transações Tombstone, e atraindo CFOs e conselheiros de administração, que eu acho que é bastante importante que um entenda bem o papel do outro e vejam como os dois têm que trabalhar juntos nessas transações. Muito bom. Estamos aguardando ansiosamente o curso, tá bem? Eu queria dizer ao pessoal que está no processo híbrido, nos acompanhando online e tal, que o processo de perguntas também está aberto a eles. Então, por favor, que fiquem à vontade aí para se manifestar através da estrutura do evento, né? Enquanto isso, Sérgio, nós estamos falando de, certamente, todo esse papel de CFO, os desafios, o CA, no contexto de uma empresa familiar. Agora, mudando um pouco, tal, como é que isso anda? Como é que isso acontece? Como é que governança navega e o CFO nessa dimensão? Pode comentar um pouco para nós? Muito boa pergunta, Jorge. Tenho bastante envolvimento com empresas fechadas, empresas familiares, com o conselho. E assim, é um universo com todas as diferenças possíveis. Algumas das maiores empresas do mundo são familiares. Então, não quer dizer que ser familiar que você não tem governança. Aliás, muitas empresas familiares são exemplos de governança, são empresas centenárias com uma perenidade incrível. Agora, nós também temos o outro lado, né? Às vezes são empresas menos estruturadas em que a governança ainda não está madura. Que são as empresas que sofrem mais. Nesses casos, eu vejo que o papel do CFO ainda é mais relevante, porque ele não faz só o trabalho do CFO tradicional. Porque você tem, ao mesmo tempo, o desafio, os acionistas, às vezes, passam direto pela governança e vão direto no CFO. Às vezes pode causar conflitos. Isso não é incomum em empresas familiares. Um dos donos levanta lá, pula o presidente e vai lá falar com você, CFO. E você tem que tomar, além do trabalho técnico, você tem que ter um trabalho de cultura, de organizar a cultura, ajudar a implantar a governança. Então, muitas vezes, é até mais desafiador. Quer dizer, não é que é mais, tem graus diferentes, distintos. A Elvira deixou bem claro qual o desafio uma empresa aberta, organizada, estruturada, que é toda essa agenda de controlar múltiplos assuntos e o CFO tem que desdobrar. Numa empresa familiar, essa função que ela é um misto de doutrinação, o CFO muitas vezes é quem pode disseminar
um pouco mais a cultura, se ele souber fazer bem, ajudar a colocar ordem para que a empresa tenha perenidade e possa decidir da melhor forma. Então, ele tem um papel de ouvinte, de psicólogo, de aconselhador e também financeiro ao mesmo tempo. Então, isso... Oi? Juiz de paz, intermediador. Então, isso é um mundo muito interessante. E assim, a gente tem empresas familiares aqui no IBEF, né? Então, tem muitos casos interessantes desses desafios para a gente poder contar. Mas eu só queria pontuar que é isso. Realmente, pode ser um universo não muito diferente do ouvir, porque existem empresas familiares estruturadíssimas e outros que podem ser completamente diferentes, onde que realmente quem segura a governança, ou deveria, se não está fazendo esse papel, eu aconselho que faça, ser o spearhead, né, ser a ponta de lança da governança, cabe também ao CFO. Deixa eu complementar uma coisa que o Sérgio falou aqui. Faça, por favor. É o seguinte, eu falei antes da importância de ética, né? Em empresas familiares, empresa de dono, tipicamente se interpreta que ser ético é ser fiel ao dono. E aí vem o problema. E se o dono quiser fazer algo errado? Você vai viver um dilema ético aí. O que é um dilema? Um dilema é quando você devia fazer duas coisas, mas é impossível. Uma vai excluir a outra. Então, você devia ser ético ao dono da empresa e você devia ser ético à sociedade e devia denunciar o dono que está fazendo algo errado. Você tem os dois deveres, mas é impossível cumprir ambos. Então, você está vivendo um dilema. Você tem que optar. São as decisões mais difíceis, né? E aí, uma definição popular comum de ética é de que ética é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. É uma definição bonita e não está errada, mas eu gosto de uma outra complementar que é quase o oposto. Ética é fazer a coisa certa quando está todo mundo olhando. Está todo mundo te dizendo para não fazer aquilo. Está todo mundo te dizendo para fazer outra coisa. E que o normal é fazer outra coisa. Sempre foi feito outra coisa. E que é outra coisa que se espera de você. E você vai e tem a coragem de ir contra todos e dizer, não, isso aí não é certo. E vai e faz diferente. Né? Então, nesse exemplo, não deixar o dono da empresa fazer uma coisa errada mesmo que ele queira. É barrá-lo. É confrontar um superior seu. Né? Isso é uma situação difícil e que, tipicamente, em uma empresa, se alguém tiver condições de fazer isso, se tiver coragem de fazer isso, tipicamente vai ser o CFO. Jorge, posso fazer uma tréplica rápida aqui? À vontade, por favor. Então, a gente falou qual o papel do CFO, foi colocado aqui, que ele o Charles colocou bem, se posicionar. Agora, a realidade, eu vou falar para você com experiência própria, de vivência, quando o CFO não faz isso. Tá? Então, eu tenho minha experiência, depois da carreira de CFO, hoje é muito mais consultor e conselheiro do que eventualmente CFO em algumas ocasiões. Mas eu já tive mais de uma vez a missão ingrata de, ou como conselheiro ou como consultor, ter que intervir na área financeira, remover o CFO, assentar na cadeira porque ele não fez isso. Charles e Kelvira falaram, não souberam dar as informações adequadas para a administração, alertar os riscos, não souberam comunicar os problemas de maneira adequada ou tomar as ações, os remédios amargos no momento apropriado. Então é muito chato, né, a gente chegar e substituir ou intervir na área de um colega, mas eu já fiz isso algumas vezes. Por quê? Porque justamente o CFO não atendeu esses requisitos, ou da transparência, ou de alertar para os riscos, o medo de apontar os problemas e deixar claro, fazer o que o Charles fez, ajustar os números e comunicar de forma transparente, e o problema vai virando a bola de neve. Você não arruma uma vez, ele vai crescendo, e vai ficando cada vez pior. Então, essa fica a dica, espero que não ocorra com nenhum dos nossos colegas aqui, mas a gente sabe que o mercado ocorre, porque tem os problemas aí que são públicos e algum CFO falhou em algum momento.
Eu fico aqui excitado, porque tem tanto tema bom aqui que para a gente seguir conversando, né? Tem alguns que me provocam quando falam em fraude e tal, mas fica para daqui a pouco. Estou entendendo que temos uma local e depois talvez temos já recebendo também do Obrigado, público, obrigado, né? Jorge. Não, eu tenho uma sim, favor. Leonardo, aqui com o microfone. Queria trazer um componente adicional que é a remuneração e o item variabilidade de remuneração associada a resultados que normalmente são de curto prazo. A gente vê isso muito na cultura ocidental, né? A busca por resultados de curto prazo, e muito associado, e aí talvez seja essa espiral, né? Métricas de curto prazo que alavancam resultados da companhia e que remuneram através de incentivos bastante elásticos, né? Em todo o board da companhia, do qual o CFO também está contínuo, né? Então, como que é isso, né? Qual a visão de vocês? E como melhor equilibrar, né, a questão de perenidade, governança, remuneração dos executivos? Eu vou me arriscar uma palavrinha e depois vou passar a bola aqui para vocês me ajudarem, tá bem? Mas eu digo que a questão de remuneração, ela é sim de essência, né? De essência nos dois sentidos. E tudo tem a ver para o caminho que a entidade toma com o que eu chamo tone at the top, né? O tom que a organização implementa, né? Na questão da remuneração, a questão da variabilidade, do bottom line, é algo que nós, enquanto membros de governança corporativa, precisamos estar atento segundo a segundo. Mas esse é o meu highlight, e aqui eu abro para quem quer arriscar inicialmente. Eu adoro o tema, eu poderia falar muito, Então, eu vai, tenho vários por favor. Eu ia pensamentos sobre isso, sugerir mas você, Charles. Exatamente. Você não, mas eu vou resumir com uma coisa. Tem muito mais, é um tema muito relevante, mas vou resumir com uma coisa, para não tomar o tempo de outras perguntas. Clawback. Clawback. Tem que ter cláusula de que se aquela remuneração de curto prazo que foi paga com base em uma meta de curto prazo, depois se comprova que aquela meta de curto prazo comprometeu o futuro, e principalmente se teve alguma coisa errada, alguma fraude, alguma coisa, você tem que poder chamar e cobrar de volta isso. Tem muito mais a falar, claro, é um tema complexo, porque se você coloca metas de longo prazo e que vão ser apuradas a longo prazo, então a remuneração a pessoa vai receber só a longo prazo. E aí você tem um problema, inclusive, de retenção. Você tem um ótimo executivo e alguém chega e oferece comprar o passe dele. Ou seja, ele não está recebendo remuneração variável, mesmo fazendo um ótimo trabalho, porque é só no longo... Então, o tema é muito complexo, tem muito mais para ser dito, mas uma coisa simples e essencial é o clawback. É a cláusula que diz que se teve algo errado naquilo, ele tem que devolver depois. Perfeito. Eu quero aproveitar para avançar aqui com uma pergunta que vem dos participantes que estão online, da Denione Bezerra. Se eu não estiver errado, me desculpe, mas da Vivarato. E ela pergunta aqui para nós qual é a importância da governança corporativa, e eu vou te provocar aqui, então, para startups, empresas de pequeno porte, e como elas podem implementar práticas eficazes mesmo com recursos limitados. Bom, essa não é a área do meu expertise, né? Eu nunca trabalhei em empresas de pequeno porte ou startups, mas de tudo que eu leio também, né? Porque a gente também estuda, conversa com muitos colegas, tenho colegas que são mentores, né? Desse mercado de startup. Eu imagino, né, que você tem que tropicalizar, né? O tamanho da empresa é outro, ela está em fase de alto crescimento, né? Tipicamente, né? Startup é alto crescimento. Então, a governança ela tem que ser mais adaptada a essa realidade, porque não adianta você, numa empresa de grande porte, como é o caso da empresa que eu estou hoje, você cria todas essas estruturas e elas não ficam mudando o tempo inteiro. Você faz um ajuste aqui, outro ali, mas é uma estrutura que pode permanecer anos, né? E no caso de uma startup que está mudando com muita celeridade, está crescendo, entrando em novos mercados, eu acho que essa governança ela tem que ter essa flexibilidade de ir sendo adaptada, mas acho sim que é muito importante, porque senão é aquilo que
que o Sérgio falou da experiência dele com empresas familiares, que tanto tem as empresas familiares ultra mega organizadas, com a governança muito sólida, como tem outras que misturam os papéis, mistura família com negócio, dinheiro da empresa com o dinheiro do negócio. E eu acho que esse é o risco das startups ou das pequenas empresas. Se você não tiver essa preocupação desde o início de criar uma governança, claro, com uma governança simplificada, dentro do porte daquela empresa, mas essas regras básicas, elas são importantes porque vão criando essa maturidade e a empresa vai crescendo e se estruturando à medida que esse crescimento acontece e aprendendo a separar essas coisas, porque senão vira uma grande confusão entre patrimônio do fundador, com patrimônio da empresa, enfim, depois fica complicado de organizar. E essa questão de ir se estruturando, né, é sempre muito relevante, porque eu lembro até de cursos feitos internacionalmente que dão a receita paulatina. Não adianta querer chegar com toda a estrutura de governança no day 1, né? Você tem um processo e tem que ir frente seletivo. Mas eu tenho aqui, eu não vou deixar minha emoção aqui ficar fora desse jogo, mas tema de fraude. Vamos falar um pouquinho, essa pergunta eu quero colocar e ouvi-los, né? Bom, e o tema é, num contexto de grande falha de governança, de uma falha de governança de uma entidade, né? Impactando demonstrações financeiras em magnitude importante, né? O comentário aqui diz que o CFO necessariamente sempre tem alguma culpa no cartório, né? Eu queria ouvi-los, mesmo se é um CFO que atuou, digamos, sem dolo, atuou no sentido de buscar, como já está colocando aqui, a coisa adequada, mas ele, enfim, queria ouvi-los numa circunstância de fraude. Ao passar a pergunta aqui para os três, né, queria dizer também que eu não gosto quando se misturam coisas como inconsistências contábeis com fraude corporativa, né? Foi o que a gente andou vendo na mídia esses dias, né? Trazendo o tom para inconsistências contábeis, quando a gente sabe e vê em todos esses eventos historicamente, né? Tem uma questão de gestão importante a ser ali investigada. Então, é importante a gente tomar cuidado com sair com os assessments logo no primeiro momento, em nenhum sentido, quando às vezes a coisa toma outra dimensão. Mas, Sérgio, você levantou a mão, por favor, conte-nos. Só falar bem rápido, eu sei que o Charles aí tem bastante experiência, o Vira também pode comentar, mas eu vivi 2 casos. O meu primeiro caso de reestruturação da empresa foi por bônus agressivos manipulados pelo CFO e que estavam, uma mini Enron, uma mini Americanas aí. Que normalmente é isso, a remuneração agressiva de curto prazo, e o CFO era parte de manter a fraude. Então, esse é um risco. O caso real que eu entrei eu que descobri, eu tive que limpar o que estava acontecendo. Teve um outro caso que existia também, não foi tanto o CFO, mas ele não participou direto, mas ele foi omisso, deixou a área de vendas influenciar, não fez o papel dele corretamente, e aí a empresa, para ser um grupo inglês, o chefe do board era um Sir, foi a primeira vez que eu me reportei a um Sir, né? E ele falava assim, quando eu entrei, descobri o tamanho do rombo, ele falou, pô, eu gosto do Sérgio porque no Brasil todo mundo só gosta de dar as notícias boas, né? O Sérgio, ele dá igualmente as notícias boas e as notícias más, com a mesma qualidade. Então foi um elogio que eu recebi de um Sir. Que bom. Nós estamos nos nossos minutos finais, queria ouvir então um pouquinho também as considerações de Charles sobre isso. Ok. Bom, eu acho que é uma questão aí de medir quanta responsabilidade ele tem, mas, no mínimo, responsabilidade por incompetência ele vai ter, né? Esse é o mínimo, se ele não viu nada e não sabe de nada. E vai para o extremo oposto, que é quando o caso que o Sérgio relatou aqui, em que o CFO é que bolou como fraudar para ganhar mais bônus. Quer dizer, ele é que cometeu a fraude com o objetivo de beneficiar a si próprio. São os 2 extremos, né? Onde ele nem estava sabendo,
e mesmo assim ele tem alguma culpa, a culpa de ser incompetente, e é o extremo oposto, onde ele estava sabendo, ele que fez em benefício próprio. Aí tem todo um leque de coisas intermediárias aí no meio. Então, vai depender o grau de culpa, mas culpa ele tem, né? Apesar de que, vamos falar de um caso já encerrado hoje, o caso Odebrecht. Quase todo o C-level da Odebrecht fez delação premiada, e delação premiada quer dizer que você reduz a sua pena, mas foi punido. CFO não. CFO não fez delação premiada, CFO não foi punido, e todo o C-level foi trocado, o CFO não foi trocado. O CFO ficou lá, e foi o CFO que cuidou depois de todo o problema, de todo o endividamento da Odebrecht, toda a crise, toda a situação e tal. Eu, pessoalmente, me pergunto, puxa, essa pessoa era competente, se ela estava lá e não viu nada? Ou ver e deixar e permitir e não falar não a torna cúmplice? Ela não tinha alguma responsabilidade? Não vou entrar em mais detalhes, mas, enfim, para falar de um caso polêmico, concreto, conhecido, para não falar de um mais recente que ainda está aberto. Então, estou indo lá para trás para o Odebrecht. Na minha opinião, o CFO alguma responsabilidade aí tinha. É interessante de experiências pessoais. Eu fui CFO de uma empresa que depois, por um ato de um balanço que eu publiquei, eu fui investigado na CVM, e eu e meu sucessor e o CEO e a empresa de auditoria foram processados. Eu apresentei minha defesa e, quando viram e entenderam, eu ganhei. Meu sucessor e o CEO foram condenados. Eu estava em um conselho de administração onde tinha 11 conselheiros de administração, 10 foram processados, eu fui o único que não, isso no Brasil e no Canadá, né? Então, vai muito de você fazer a coisa certa e ter a coragem de se manifestar e fazer diferente dos demais. Excelente. Vira, por favor. Falar só um minutinho, né, por causa do nosso Nosso tempo horário, aqui. Mas eu acho que quanto maior a empresa e mais complexa, mais importante se torna a estrutura de controles internos, né? Porque também é impossível o CFO, qualquer um dos C-level, acompanhar tudo, enxergar tudo e ver tudo, né? Se uma empresa for muito grande, imagina uma empresa como você estava falando agora, Charles, que opera em mais de um país, né? Imagina a complexidade de um negócio desse. Então, a forma de você mitigar esse tipo de risco é realmente criar uma estrutura muito forte de controles internos, as auditorias internas, o treinamento, a cultura, o tone of the top, o checks and balances que tem que fazer, porque isso vem do exemplo, né? A gente, na posição do C-level, a gente tem que estar dando exemplo o tempo inteiro, porque as pessoas veem. A gente acha que não, mas as pessoas veem. Então, o que é que você decide, como é que você se posiciona, aquilo vai reverberando dentro da organização, e ter também os mecanismos de apuração. Então, porque a gente está falando aqui de fraude gigantesca, mas às vezes pode ser uma coisa pequena, às vezes é uma pessoa na ponta desviando um valor de um processo de fornecedor, às vezes é um negócio bem pequeno, mas está errado. Então, tem que ter os controles e tem que ter os mecanismos de apuração e das medidas, né? O que você vai fazer, quer dizer, não vai passar a mão, vai ficar por isso mesmo. Então, acho que são esses os cuidados, e aí sim o papel do CFO é muito relevante, de cobrar essas coisas, de garantir esses controles, de fazer essas análises de consistência, de olhar se o resultado é um resultado que milagrosamente, né, muda muito de um mês para o outro, enfim. Então, acho que são esses os cuidados que a gente tem que ter no C-level para reduzir o risco de amanhã tomar um susto desses, né? Excelente. E ser envolvido, né? Muito obrigado. Queria agradecer a todos e passar aqui para a condição de finalização e encerramento do evento. Obrigado. Não sei se está aberto o áudio daqui. Abriu? Agora sim. Abriu. Obrigado, gente. Excelente bate-papo, e a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Acho que é um tema encantador, mas é um tema que passa pela nossa essência, né? Assim, ou temos ou não temos, né? Isso está no nosso fórum íntimo, né? E do ser humano. Não existe sistemas de governança que
que são blindados e infalíveis, mesmo porque tem um ser humano manipulando, orquestrando, né? Então, por isso é uma questão de essência de fórum íntimo, né? Eu sempre faço uma analogia, né? A gente contrata profissionais em qualquer nível por um CV. A gente demite por behavior. E esse é o ponto, né? Qual é o behavior, né, dos nossos executivos, dos nossos colaboradores, né? E por isso que é uma questão de fórum íntimo de princípio. E todos nós precisamos ter, né, talvez aqui, né, aquela questão de ir para a cama, dormir com tranquilidade. Se a gente dorme com tranquilidade, muito provavelmente a gente está seguindo os nossos valores. E coisas vão acontecer. O que a gente precisa estar esperto, né? Não podemos ser aquele naive, né? E acreditar que o mundo é redondo e bonitinho e vamos que vamos. A gente tem que estar sempre alerta, né? E seguir os nossos princípios e valores individualmente. Gente, fantástico, eu agradeço demais a todos vocês, obrigado mesmo, Jorge, Elvira, o Charles, o Sérgio, pela possibilidade de abrirem as suas agendas para estarem aqui conosco. Aos presentes, obrigado por terem vindo, aos que estão online, obrigado por nos seguirem até aqui. A gente fica bastante engrandecido pela presença de vocês, a gente faz tudo isso para vocês, né? A gente tem a pesquisa de satisfação que a gente vai rodar. Por favor, nos tragam seus feedbacks, porque isso retroalimenta as nossas atribuições no IBEF e os futuros eventos. Como eu comentei no nosso call da sexta-feira passada, nós temos mais 2 eventos programados para esse nosso pilar, né, de profissionais certificados ainda nesse exercício, um previsto para setembro e um outro mais próximo, talvez novembro, para a gente não entrar no calendário de celebrações de final de ano e aquela concorrência toda, mas, obviamente, que a gente tem nossos canais de comunicação, em breve vocês receberão mais detalhes, e a gente faz isso aqui de forma colaborativa, então nos mandem feedbacks. Eu tenho o papel de coordenar esse pilar no IBEF, mas todos nós aqui da vice-presidência do IBEF, da diretoria executiva, da liderança desse pilar, estamos totalmente à disposição de vocês para receber insights e juntos fazermos isso aqui mais atrativo e mais relevante para nós no dia a dia. Fecho por aqui, tenham uma boa quarta-feira hoje, né? Resto de semana e seguimos em frente. Obrigado, pessoal. Tá, gente. Obrigado.